que faremos agora é uma análise envolvendo considerações da energia de um pequeno elemento de volume que se desloca. Na realidade, o que é mais importante é que a gente concentre a nossa atenção para um elemento de massa. E esse elemento de massa será considerado fixo, um valor fixo. Eu vou observar uma quantidade do fluido de massa dm. É uma massa infinitesimal. Essa deve ser considerada constante. dm é igual a ρ vezes dv. O que significa que esse elemento de volume que contém essa massa pode mudar. E eu estou analisando o movimento desse elemento de massa. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma análise envolvendo o que acontece com a energia, né, desse elemento de massa. Ora, esse elemento de massa, nós devemos considerar a energia cinética dele, por exemplo. E como varia a energia cinética? Um dos resultados que a gente vai obter é a equação de Bernoulli. Mas nós vamos fazer isto de uma forma bastante mais geral, né? Ou seja, nós vamos fazer uso da equação de Euler, né? De acordo com a equação de Euler, nós escrevemos que dm vezes dv, dt, talvez seja melhor aqui considerar não dm, mas ΔM, para não confundir os índices aqui e essa notação de derivada, né? ΔM vezes dv dt, de acordo com a equação de Euler, é igual a menos o gradiente da pressão. Esse foi um resultado, né, ao qual a gente já havia chegado, menos ρ vezes gradiente de φ. Φ agora é a energia potencial, todo esse termo. Então, φ é o potencial gravitacional. Então, estamos usando aqui um caso bem geral. Esse é o potencial gravitacional. Ou seja, G é igual a menos gradiente de φ. De forma que isso aqui é menos G, ρ vezes G. G, né, é o campo gravitacional. E agora aqui tenho ainda vezes ΔV, o elemento de volume. Eu só estou lembrando, né, a equação de Euler, né, quando eu analiso o movimento de um elementozinho de massa, de uma pequena fração do fluido, né? Bom, o que a gente vai fazer agora é uma coisa bastante formal, na realidade, né?
eu quero lembrar que ΔV, vou colocar assim, eu acho que é melhor, né? Esse ΔV que está aqui, ele pode mudar com o tempo. Rho vezes ΔV é constante, mas ΔV pode variar com o tempo, assim como Rho. A gente vai considerar o caso em que Rho possa variar com o tempo. Essa é uma possibilidade real, né? Muito bem. Então, o nosso problema agora é o seguinte: é analisar a taxa de variação da energia cinética, né? Ora, a taxa de variação da energia cinética, eu vou obtê-la multiplicando escalarmente essa equação por V. Né? Então, multiplicando, fazendo o produto escalar dessa equação por V, eu tenho esse primeiro termo, que é ΔM vezes V escalar dV dt. Isto é a mesma coisa que ΔM vezes ddt de V ao quadrado. V ao quadrado sobre 2. Sobre 2. Ora, o que eu tenho aqui? Na realidade, o que eu tenho aqui é a variação da energia cinética desse elementozinho de massa. Ou seja, posso colocar esse ΔM aqui dentro, né? Então, eu tenho meio de ddt de ΔM vezes V ao quadrado. V ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui dividido por 2. Ou seja, se eu multiplicar escalarmente aquele termo por V, a equação que eu vou obter, e olha que eu estou considerando apenas, né, a multiplicação por um produto escalar, né? Ora, então, nesse caso, o que eu tenho é ddt da energia cinética daquele elemento de massa. Então, vou escrever isso assim. Delta EC, por quê? Delta EC é igual a delta M vezes V ao quadrado sobre 2. Então, é uma fração, né, da energia cinética do fluido como um todo. Estou considerando só a energia cinética desse elemento de massa infinitesimal, né? Então, essa é o primeiro termo, fazendo o produto escalar. Agora, no segundo membro, eu tenho agora menos V. Vou colocar assim. Então, menos V, escalar gradiente de P. Esse é o primeiro termo. Esse é o primeiro termo. Eu tomei o produto escalar da velocidade por esse termo, né, vezes ΔV, que eu vou colocar ao final, né, mais este segundo termo, que é menos Rho vezes V escalar gradiente de φ vezes ΔV. Tudo isto aqui vezes ΔV. E agora nós temos aqui um lado direito que se parece bastante complexo, e é verdade, é verdade. A gente tem que trabalhar esse lado direito
com muito cuidado, né? Bom, eu quero lembrar o seguinte: se eu tenho uma grandeza qualquer que se move com o fluido que eu considere, né, no interior do fluido, por exemplo, estou considerando a pressão, né, no ponto, eu estou considerando esse elemento de massa quase como se for realmente pontiforme, mas ele se movimenta junto. Consequentemente, por exemplo, a pressão, né, vai ser considerada uma função de x, mas como se move junto, né, eu estou considerando pontos dentro desse elemento de volume, a pressão varia com x, com y, com z, que dependem implicitamente com o tempo e depende também, eventualmente, do tempo. Ora, veja-se que se eu derivar a pressão, por exemplo, com respeito ao tempo, então eu vou obter, né, um resultado já bastante conhecido, né, que foi utilizado quando deduzimos, né, a equação de Euler, que é a seguinte: dp dt tem um termo que tem uma dependência tal que o primeiro termo envolve a derivada parcial da pressão com respeito ao tempo. O segundo termo é da forma V escalar gradiente da pressão. Ora, isto aqui é fundamental para que eu possa expressar este termo aqui, que é o mesmo que está aqui, mas é o que eu tenho aqui multiplicado por ΔV. Né? Então, por exemplo, se eu derivar com respeito ao tempo P vezes ΔV, lembre-se que ΔV pode variar. Então, d dt de P vezes ΔV é igual a dp dt vezes ΔV, e agora dp dt vezes ΔV eu coloco aqui, né? mais P vezes dV dt. O fato é que envolve muitos termos, mas eu posso expressar grandezas desse tipo como sendo, por exemplo, né, d dt, que aparece aqui, né? Como tem o sinal menos, então vai aparecer menos P vezes dV. Esse é um primeiro termo. E agora eu passo para o outro lado, né? De forma que, fazendo a mesma coisa, veja-se, por exemplo, este caso aqui, né? Ora, dφ dt é igual a dφ dt mais, é claro que aqui, nesse caso, né, eu tenho um sinal menos, não importa, mais V escalar gradiente de φ. Portanto, eu posso expressar V
escalar gradiente de φ. É claro que aqui eu tenho um ΔV, então posso fazer a mesma coisa multiplicando aqui por ΔV. Né? E o fato é que eu vou poder expressar esses termos aqui em termos de derivadas totais, né, e derivadas parciais, utilizando também o fato de que a primeira lei da termodinâmica é igual a du mais pdv, no caso ΔV, né? E, utilizando a segunda lei, ou seja, no caso de processos isentrópicos, du é igual a menos pdv. Né? U é a energia interna, né, do sistema. Ou seja, levando em conta tudo isso, o resultado, depois que eu somar, considero expressões como essas, e agora levo em conta que a derivada total de grandezas físicas é dada pela grandeza física derivada parcialmente com respeito ao tempo, mais V escalar gradiente daquela grandeza física. Né? Então, nós vamos concluir o seguinte. A derivada com respeito ao tempo, posso colocar aqui o meu dv, o meu ΔV, né? Mas o resultado é o seguinte, posso colocar em evidência aqui então, ρ vezes ΔV, né? Aqui aparece, em primeiro lugar, V ao quadrado sobre 2 mais P dividido por ρ mais φ e, finalmente, mais a energia interna, que vamos chamar U por unidade de massa, de forma que eu consigo agrupar todos esses termos de tal forma que, de um lado da equação, eu tenha isto. Do lado direito, por outro lado, eu vou encontrar, afinal, dp dt mais dφ dt vezes ρ e agora multiplicado por ΔV. Em resumo, depois de efetuar todas estas operações aqui envolvendo derivadas e agrupando os termos, eu posso, né, chegar finalmente a esta expressão aqui. Veja que aqui nós estamos falando da energia daquele elemento de massa dm, quando eu considero aqui
a energia potencial, a energia interna e a energia cinética. Ora, veja-se que essa equação foi obtida levando-se em conta um processo isentrópico, ou seja, a entropia é constante. Nós, até agora, não fizemos nenhuma hipótese sobre a densidade do fluido, mas nessa equação nós levamos em conta também a energia interna, que é uma coisa que é importante também. Aqui, claro, a energia interna por unidade de massa. Veja-se que, no caso de um escoamento permanente, ou seja, no qual dp dt é igual a zero. E se considerarmos também, veja que temos mais uma outra hipótese, dφ dt igual a zero, portanto, um campo gravitacional estático, isso eu não vejo como sendo nenhum problema, quer dizer, um campo gravitacional que não depende explicitamente do tempo, né? Então, essa equação aqui, ela tem a forma da equação de Bernoulli. Por quê? Agora, o que nós obtemos? É que ddt desta grandeza toda aqui é igual a zero, nessas circunstâncias. É igual a zero. Consequentemente, nós deduzimos que agora, ter esse ρ vezes ΔV aqui também não faz a menor diferença, porque isso é uma massa que é constante. Posso até colocar isso fora também. Mas o fato é que agora deduzimos a equação de Bernoulli numa forma um pouco mais geral do que fizemos anteriormente. V2 sobre 2 mais P sobre ρ mais φ é o potencial gravitacional, né, mais U é igual a uma constante. Consequentemente, eu deduzi uma expressão mais geral do que a equação de Bernoulli, porque eu levo em conta também a energia interna. Como ela é constante, eu posso passar pelo outro lado e, portanto, deduzo que V ao quadrado sobre 2 mais P sobre ρ mais φ é uma constante também, mas uma constante diferente dessa. É uma constante que é igual a essa constante que está aqui, menos U, isso é constante, portanto, uma outra constante, constante linha, né? Ou seja, a gente acaba deduzindo a equação de Bernoulli, mas agora de uma forma muito mais sofisticada, mais geral, porque eu posso, nesse caso, levar em conta escoamentos não permanentes, por exemplo. Energia potencial ou potencial variando com o tempo, isso é uma coisa um pouco mais rara, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho aqui uma expressão mais geral e poderia agora, então, a rigor, falar no fluxo de energia. Mas vamos nos contentar, né, nesse ponto, em deduzir de uma forma mais geral, entendendo que isso vale para escoamentos nos quais não há troca de calor, né? Portanto, estamos falando de escoamentos isentrópicos, né? Não há troca de calor, é válida então essa equação, que é mais geral do que a equação de Bernoulli, e, finalmente, a própria equação de Bernoulli numa forma mais geral.